Mariana, você mandou um e-mail? Link? Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, agradecer a todas as pessoas que estão aqui nessa sexta-feira, pseudo-ensolarada, pseudo-fria. Meu nome é Bruna Reis, eu sou slammer, poetisa, sou formada em Relações Internacionais pela UFRJ e hoje estou como mestranda aqui no IRI PUC-Rio, também RI, né? E antes de chamar para a mesa e falar algumas coisas, eu gostaria de primeiro agradecer. Agradecer a equipe Abdias, então o Álvaro Climaco, a Leia Reis, que está no online com a galera, a Nayara Freitas, a Valéria Oliveira e a Mariana Félix. Queria agradecer a equipe técnica, então a Isa, a Vitória, o Matheus, a Cláudia, que não pôde estar aqui. Sem vocês, não seria possível esse espaço. Então, muito obrigada. Agradecer as professoras, agradecer principalmente ao dia de ontem, que a gente teve o primeiro dia desse curso de letramento racial. Agradecer aos professores Daniele Araújo e o Herberton Rangel e a roda cultural Vozes da Rua. Sem a roda aqui, o letramento racial eu acho que ficaria incompleto, porque a arte ela faz a gente conseguir pensar como transversalizar as relações étnico-raciais de fato, principalmente nessas relações internacionais tão brancas e acadêmicas, né? E fica aqui o meu adendo e um agradecimento especial para as pessoas que ficaram durante a roda, seja presencial, seja online. Acho que foi importante ter visto as pessoas nesse espaço. Foi triste ver um esvaziamento. Então, o esvaziamento mostra como a gente precisa avançar ainda na pauta, para além só de falar que a arte importa, mas quando ela estiver aqui, para a gente estar aqui para presenciá-la. E nada mais possível para hoje presenciar um grande multiartista arteiro para falar de filosofia africana, afro-brasileira, do que o que a gente chamou hoje. Antes de falar o nome dele, gostaria só de apresentar algumas informações. Ele atua como diretor do Malta Teatro de Nação, um núcleo de pesquisa e de criação teatral. Ele é doutor em filosofia, mas não aquelas que a Daniele criticou ontem, e sim a que a gente quer falar hoje, que é a africana e afro-brasileira. Bom, uma fofoca para vocês. Ele atuou como o Aruna no filme Malês, do Antônio Pitanga, que vai sair em todo o território nacional dia 2 de outubro. Bom, convido vocês para a gente fazer um bonde para ir assistir esse filme maravilhoso que conta um pouco da revolta dos malês, né? Ele também atua como Dinho em Capoeiras, na produção brasileira original da Disney Plus. Ele é tudo isso e muito mais. Vou passar a palavra para ele, mas antes eu gostaria que vocês recebessem ele nessa mesa com muito barulho. Então, uma salva de palmas. Rodrigo de Odé. Enquanto o professor vai se alocar aqui ao meu lado, eu gostaria só de apresentar a estrutura de hoje, né? A gente tem 45 minutos para ouvi-lo belamente. Temos aí depois uma sessão de trocas, então anotem dúvidas, dilemas, anseios, desejos, indagações, questões, reflexões para trocar com a gente, seja online, seja presencial. A gente vai fazer duas perguntas, intervenções, passa para o professor, depois mais duas, passa, e caso tenha, faça uma terceira rodada. Pode ser? Depois a gente dá um intervalinho, banheiro, água, suquinhos, comes e bebes, e volta para uma nova dinâmica para, de fato, encerrar o espaço com Mariana Félix. Bom, já falei demais, a palavra é toda sua. Rodrigo Jodé. Boa. Acho que tá ligado. Alô? Cedo? Aceso. Agora tá ligado? Agora eu desliguei. Alô? Não. Agora ele estabilizou. Boa tarde, gente. Que anúncio caloroso, né? Espero corresponder a tamanho carisma, calor. Muito bom, né? Agradecer aqui o convite por para minha presença aqui, interesse pelo trabalho, pela pesquisa, né?
esse interesse ele acaba reverberando politicamente, não só no meu trabalho, na minha criação, na minha investigação. Acredito que aqui também, para cada pessoa está presente, cada pessoa online. Eu prezo muito por esse movimento de estímulo recíproco, tanto na academia, quanto no teatro, quanto na capoeira Angola, quanto no xirê, no candomblé, que eu sou gã também de Oxóssi, e transito nesses lugares, né? Na escola de capoeira em Goma, capoeira Angola, no terreiro Romil Juarô, nas criações da Malta Teatro de Nação. São essas três bases fundamentais que me constituem como um afro-cidadão nesse Brasil, né? Eu recebi uns parâmetros de fala muito interessantes, altamente precisos, no sentido de me balizar nessa fala, e é por eles que eu vou seguir. Eu vou falar não como acadêmico apenas, mas principalmente como um artista que pesquisa e o pesquisador que cria, né? Assim, me sinto bastante confortável na sala de aula, na sala de ensaio, na rua. Eu, trabalhando na Malta Teatro de Nação, projetei um plano de trabalho artístico, político, filosófico, pedagógico, que eu chamo de filosofia do teatro de nação. Essa filosofia foi formulada na minha tese de doutorado, se encontra em reformulação para eu poder publicá-la. É uma concepção sobre o teatro, sobre o pensamento negro, que atravessa minha pesquisa de mestrado, que eu publiquei em 2020. O livro se chama Para-Perspectivismo, o Trágico, Relações Raciais e o Simbolismo de Exu. E essas raízes emergem na minha própria experiência teatral e de aluno do curso de graduação de filosofia na UFRJ e como leitor de filosofia no ensino médio, né? Acho importante falar isso porque é interessante observar essa genealogia para vocês perceberem como o princípio da minha reflexão filosófica se casa, se conjuga muito bem com o momento atual, uma espécie de ciclo que volta para o mesmo lugar que agora então se encontra diferente, né? E lá no ensino médio eu comecei a ler um texto sobre o nascimento da tragédia do jovem Nietzsche. Por que eu chamo de jovem Nietzsche? Porque no momento que ele publica O Nascimento da Tragédia, em 1871, 72, aos seus 27 anos, ele estava muito ligado com o romantismo, Schopenhauer, Wagner, uma espécie de metafísica, e produziu o pensamento dele a partir de uma dicotomia de princípios, por exemplo, essência e aparência, fenômeno, coisa em si, mundo originário e princípio de individuação. E depois, quando ele se torna trágico propriamente, lá depois do Zaratustra, ele passa dessa metafísica de artista que tinha no Nascimento da Tragédia para uma teoria propriamente fisiológica da arte, ou seja, interpretar a produção artística como uma expressão da força, do poder, da vida como vontade de poder.
A filosofia do teatro de nação agora tem na origem dessa reflexão, portanto, uma de suas fontes principais, assim, né? Foi justamente o nascimento da tragédia que me levou para me lançar, me mostrou a necessidade de me jogar dentro do candomblé e da capoeira Angola, que são espaços em que a relação com a divindade é muito próxima. E essa relação de proximidade com a divindade era justamente que o jovem Nietzsche elogiava na epopeia, naquela cultura trágica dos gregos do século VI antes de Cristo. Eu, com 17 anos, achava que eu devia viver aquilo ali, e que eu poderia viver aquilo ali no Brasil. Enfim. Agora, voltando, eu parto de uma pesquisa sobre o trágico em Nietzsche, passo por uma reflexão sobre o simbolismo de Exu, e atualmente, assim, essa passagem por essa reflexão sobre o simbolismo de Exu também se dá a partir de uma forte influência do pensamento nietzschiano, que é o de estabelecer uma crítica ao privilégio exacerbado da razão a partir da modernidade. Uma ajuda do Derrida também na gramatologia, quando ele traz o conceito do logocentrismo. Eu escrevi um texto cujo subtítulo era Para-perspectivismo contra logocentrismo, ou seja, eu busquei no simbolismo mítico de Exu as ferramentas necessárias à utilização estratégica de uma crítica desse logos, desse emprego exacerbado da razão nas filosofias de Kant, por exemplo, e de Hegel, e no que essa filosofia extremamente racional tem de moralista e racista. Foi o mesmo Kant da crítica da razão pura que escreveu no Observações sobre o sentimento do belo e do sublime que os negros devem ser dispersados a pauladas. E aí eu fui buscar na antropologia, exatamente no texto chamado Esnagou e a Morte, a etimologia necessária para fazer o enfrentamento do logocentrismo. Ora, logos precisava de uma palavra, ou melhor, de um conceito que fosse tão potente quanto no sentido de produção estratégica de uma crítica. E essa palavra encontrei nesse livro, Esnagou e a Morte, e ela é uma interpretação etimológica do significado para, que é um dos nomes de Exu. Essa etimologia diz que para é a junção entre Oba, rei, e Ara, corpo. Bara, o rei do corpo, contra o discurso racional, tal como o Ocidente moderno escolheu, logos. Bara é uma palavra, Exu também é o orixá da linguagem. Ele é a comunicação. Então, se logos é uma palavra do grego arcaico que significa palavra, discurso, narrativa, assim como mitos, mito também tem esse sentido de narrativa, a palavra iorubá, para, também tem essa correspondência. E na perspectiva da filosofia do teatro de nação, estrategicamente, é necessário empregar essa palavra para uma disputa sobre o privilégio da fala, sobre a apropriação do discurso. Nesse sentido, tem um texto de um filósofo muito caro para mim, chamado Frank Wilderson III. É um texto chamado Paradoxo do Engajamento Político,
em que, ainda mais, fazendo parênteses, não por acaso, registrando a passagem de Assata Shakur hoje em dia, no dia de hoje, né? Esse texto é justamente sobre uma análise do Wilderson sobre um texto da Assata Shakur, um comunicado político. Ele faz uma comparação entre o comunicado da Assata Shakur, constantemente interpelando o interlocutor para a própria condição de vida e de amor. Ou seja, ela, através do texto dela, transparece uma certa necessidade de ser reconhecida como uma pessoa digna de afeto, embora seja um comunicado político. E, apesar disso, né, apesar dessa produção discursiva, ideológica e da ação política dela, ela foi acusada injustamente de matar um policial num tiroteio. Ela jamais foi perdoada por isso. Foi exilada em Cuba, né? Teve uma história de fuga, de expatriação, e a governança estadunidense jamais a perdoou por isso. A ideia do Wilderson é a seguinte: apesar de isso ter acontecido com a Sata, a mesma coisa não aconteceu com militantes de esquerda brancos europeus. Por exemplo, o líder do Exército de Libertação do IRA, né? O Exército de Libertação da Irlanda, e a militante do Baader-Meinhof, que era um grupo anticomunista da Alemanha, e o IRA, um grupo anticolonial irlandês contra a ocupação inglesa, né? As respectivas lideranças desse grupo foram presas, mas depois foram soltas, perdoadas. Inclusive, a líder do Baader-Meinhof se tornou professora de inglês numa escola de crianças. Então, para o Wilderson apresentar esse paradoxo do engajamento político, ele fala: não adianta o negro, a negra, se engajar numa disputa política, porque não vai ser reconhecida. Ela não tem fala, ela não tem discurso. Um discurso que a sociedade civil tem a capacidade de ouvir. Aí a grande dicotomia: humano contra a anti-humanidade, né? O senhor / colonizador contra o escravo / negro. Ou seja, humano / senhor contra o negro / escravo. Essa é uma grande referência para o meu pensamento, e eu vou ainda desenvolver algumas observações mais específicas sobre isso. Por que eu fiz esse longo parênteses? Para falar a questão da fala, do discurso, como a contemplar a perspectiva de Exu para elevar o Senhor do poder e expansão é importante para a gente, porque quando a gente passa a falar da fala, do discurso, da linguagem, quando a gente passa a falar da linguagem nessa perspectiva propriamente africana, é completamente diferente. Porque toda uma história de resistência anticolonial e antirracista aparece, surge, emerge associada nesse conceito, né? Da importância da linguagem para a gente que é academia, a importância da linguagem para nós que somos poetas, para nós que somos das artes. E a responsabilidade dessa linguagem, dessa ponte, dessa comunicação, ou seja, desse vínculo que vai se produzindo em espirais eternamente. A gente solta a palavra aqui, a gente não mais domina o que e como ela vai reverberar, embora essencialmente exista uma estrutura de significação que seja compartilhada. Bom, fazer um pequeno retrospecto, eu fui lá no Nietzsche, passei pelo simbolismo de Exu,
abrir esse parênteses sobre a fala, sobre a importância de considerar a palavra para em contraposição a logos, e ver como assim, a para associada à palavra mito também, mitos. Afinal, a história da razão também é uma mitologia. Eles ensinam para a gente que não é bem assim, mas a gente sabe que é bem assim. E aí, na pesquisa de doutorado, eu, além dessa etimologia que significa para, o rei do porto, trouxe para a minha pesquisa uma outra perspectiva, uma outra qualidade dessa figura de Exu super importante, que é justamente essa que eu mencionei do Exu Elebara, o senhor do movimento e expansão. É uma perspectiva ligada do ponto de vista da ontologia do devir, né? Da mudança. Se a gente pensar nos pré-socráticos, a gente pode pensar muito bem em Heráclito, aquele que pensa o ser como sendo essencialmente a mudança e o movimento. Essa ideia de Elebara, ela está relacionada a uma narrativa mítica muito interessante que, sinteticamente, eu diria que é assim: Orumilá, que é o senhor da sabedoria, casado com uma senhora chamada Yebiru, desejava ter um filho. Eles foram até a casa de Obatalá, um orixá da criação, um orixá muito antigo. E na porta da casa de Obatalá viram um menino sentado. Obatalá, Orumilá, que é o cara que queria ter o filho com a esposa, viu aquele menino sentado e ficou apaixonado pelo menino. A gente quer ter um filho, eu quero que seja ele. E Oxalá disse para ele, Obatalá / Oxalá disse, olha, cuidado. Esse menino tem um poder enorme. Ele não, quero ele, não tem parada, quero ele. Então vai lá, coloca a mão em cima dele, quando você for quando você voltar para casa, você vai conceber seu filho com sua mulher e tal, beleza. Foi lá, ele botou a mão no menino, no caminho de volta para casa, eles transaram, ela engravidou, passou-se o tempo, nasceu o menino, falando, mãe, eu tô com fome, chorando muito, quero comer preá. Aí a mãe começa a cantar para ele, come menino, come criança, come, fio de pontas de coral, meu indé feito de cobre, alegria que não acaba, na hora da minha hora, meu filho é que vai ficar aqui para lembrar e para repetir minha glória, apaixonada. Fez o pai pegar tudo que era preá para o menino comer. O pai catou todos os preás da cidade, deu para o menino comeu tudo. Quando ele terminou, ele olhou para o prato vazio, começou a chorar, mãe, quero comer frango, quero galinha, quero pato, quero pombo. E a mãe cantou, come menino, come criança, come, fio de pontas de coral, meu indé feito de cobre, alegria que não acaba, na hora da minha hora, meu filho que vai ficar aqui para lembrar e para repetir minha glória. Fez o pai pegar todos os bichos de pena da cidade. O pai acabou com todos os estoques, deu para o menino comer. O menino comeu. Quando o menino comeu, viu que o prato vazio, começou a chorar, mãe, tô com fome, quero comer carne. A mãe cantou novamente a mesma cantiga, o pai foi atrás, não achou carne, viu cachorro, matou cachorro, depois viu, sabe, pegar mais carne, começou a matar tudo que é cavalo, tudo que é gato, tudo que é bicho de quatro-pé, que podia ter na cidade, cabrito, bode, porco, matou tudo, levou para o menino comer, o menino comeu. Quando o prato ficou vazio, o menino começou a chorar. Mãe, tô com fome, preciso cantar de novo. O que você quer, mãe? Quero peixe. Pai teve que ir lá, comprou tudo que é peixe da cidade, acabou com todos os estoques de peixe, deu para o menino comer, o menino comeu. Quando o menino comeu, que viu o prato vazio, começou a chorar, mãe, tô com fome, quero te comer. E a mãe, come, menino, come, criança, come, fio de pontas de coral, meu indé feito de cobre, alegria que não acaba, na hora da minha hora, meu filho que vai ficar aqui para lembrar e para repetir minha glória.
Comendo, a mãe foi devorada. O pai ficou apavorado. Esse menino vai me comer. O pai foi lá no Babalaô para perguntar o que tinha que fazer. O Babalaô falou: olha só, você vai ter que fazer um ebó, uma oferenda. Você vai entregar 14 mil búzios, uma corrente de ferro e uma espada. Beleza. Quando o pai voltou para casa, o menino viu ele: pai, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Começou a chorar: tô com fome, quero comer o senhor. Quero comer o senhor. E o pai começou a cantar: come, meu filho, come. Come, criança, come. Fio de ponta de coral, meu ideia é feito de cobre. Alegria que não acaba na hora da minha hora. Meu filho é que vai ficar aqui para lembrar e para repetir agora. Quando o filho partiu para comer, o pai puxou a espada. O pai puxou a espada, o filho ficou apavorado, meteu o pé, saiu correndo. Aí foi atrás, correu pra caramba. Quando pegou o filho, meteu-lhe espada no braço, na perna, na barriga, na cabeça, retalhou o moleque todo, pegava os pedaços do moleque, jogava assim pelo mundo, só que cada pedaço do moleque crescia de novo, virava o moleque. Virava o moleque. O pai: caramba, que é isso? Não estou acreditando. O último pedaço que cresceu saiu correndo de novo, os outros ficaram espalhados. Foram para o segundo mundo. Na metafísica iorubá são 9 mundos. O moleque foi para o segundo mundo, o pai foi atrás. Quando pegou o moleque, cortou o pé, cortou o braço, cortou a barriga, cortou o peito, cortou a cabeça, cortou o pescoço, e saía tirando os pedaços assim. Cada pedaço virava o filho de novo. O último pedaço que virou fugiu do pai. Isso foi no terceiro mundo, no quarto mundo, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono. O pai foi cortando o moleque. Quando chegou lá no último limite do nono mundo, o moleque falou: peraí, não precisa mais me matar, não precisa mais me perseguir. Vou fazer um acordo, tá? Eu devolvo minha mãe, e se o senhor quiser, eu devolvo também todos os animais que eu devorei quando eu nasci. E, além disso, quando o senhor precisar, estiver passando por algum momento de perigo, de escassez, eu vou lhe ensinar a me chamar. O senhor vai mexer aqui com esses carocinhos aqui de upi, de oropô, são sementes, né? Esse azeite de dendê, a cachaça, o senhor faz assim assado, chama qualquer um desses meus irmãos que estão espalhados aí, que ele vai lhe atender. Vai ser que nem como se fosse eu. Aí ele, beleza, aprendeu, né? Exu ensinou ao pai como é que... Né? Elebara, o nome dele era Elebara. Quando ele nasceu, a mãe diz: você vai se chamar Elebara, porque você tem um poder enorme, como o Oxalá falou. Elebara ensinou o pai a chamar ele, botou a mãe para fora de novo, a mãe e o pai voltaram para o Aie, ficaram vivendo. Sempre que tinha guerra, ele chamava o filho, né? O filho cuidava dessa família, dessa linhagem, né? Isso explica um pouco a origem do culto, como existe até hoje. E Exu dizia o seguinte: quando o pai se encontrava numa situação de guerra, o filho aparecia. E tem um detalhe nesse itam muito interessante: o filho atravessava no meio dos inimigos, se balançando da esquerda para a direita. E aí eu, interpretando livremente, digo: como quem ginga, né? Então eu trouxe esse simbolismo para incrementar a filosofia do teatro de nação. E eu acho que eu fiz uma longa introdução. Quanto tempo está rolando aí? Então, a partir disso, eu vou passar para os pontos que a gente... Tem mais 5 minutos? Aqui. Essa ideia de Exu Elebara, né? Esse itam, ele tem muitas significações possíveis, muitos aspectos altamente relevantes para a gente imaginar políticas negras, né? Perspectiva da resiliência desse corpo, né, que se regenera e continua fugindo, continua resistindo, continua enfrentando. A figura desse ser que se torna o ancestral dos próprios pais, ele se torna o ancestral da própria mãe, né?
do próprio pai. Ele se torna um ancestral de toda uma linhagem. É aquele que ensina o autocuidado, é aquele que ginga, é aquele que não precisa matar para vencer uma batalha. Ele se movimenta, ele tem uma questão de corpo, de se balançar da esquerda para a direita, que diz muito diante dos inimigos, né? Sem trazer nenhuma verdade absoluta, né? Sobre o que eu penso sobre isso, sobre esses assuntos, sobre essas imagens, acho que são aspectos muito interessantes da gente pensar a respeito, né? Com essa história quentinha na cabeça, eu passo para a leitura de um poema que eu uso como prólogo do meu espetáculo teatral, Elevar a Beat, comentário épico sobre o poder, que é uma composição criada a partir de uma relação entre este titã que eu contei para vocês e a história do Afrobeat do Fela Kuti, né? Tudo que essa onda sonora lhe proporciona afetivamente. Então, eu criei esse espetáculo, vai estrear ano que vem em São Paulo, vocês têm que viajar para lá. Eu publiquei ano passado, em São Paulo também, e isso aqui é como se fosse a versão artística da minha tese de doutorado, né? Aqui, enfim, aqui é um musical, muita poesia, 7 cenas e tal, e todos os princípios da filosofia do teatro de nação estão nesse livro. E condensados, esses princípios se encontram neste poema, que é o prólogo, que a partir dele eu vou desenvolver os pontos que me passam. Esse prólogo diz assim... Alô? Ah, perfeito, perdão. Eu que apertei. Oi, agora sim. O corpo de um artista negro é um tipo de texto, é um impulso criativo em qualquer contexto, é um negro corpo criador de pretexto, é um pensamento ligeiro que te atravessa na rua, escreve, dança, canta e atua como quem dá uma surra. Arte, palavra e pele é pau, é carne que geme, treme meu berimbau, berimbau, berimbau. É um negro gesto sempre político. O corpo de um artista negro inventa uma nova ordem que desregula a cidade e que a legislação provém de uma bruta voracidade que o corpo negro traz como impulso. Criar, criar, criar. Nossa característica. Portar como arma a arte, o berimbau como um fuzil. Nosso ideal de criação é a pele negra do corpo que vai destruir o Brasil. O mundo não quer esse país nem qualquer Estado-nação onde a regra primordial não seja a percepção da única lei que vigora, surgir e desaparecer. Nesse intervalo, São Bento Grande de Angola. O corpo de um artista negro que pisa firme aqui na terra. E sempre que é dia de festa, uma negra farra explosiva. E a vontade da terra no corpo de um artista negro é um tipo de impulso, é uma fome de vida. A grande referência desse texto é o Itan, que eu falei para vocês. Existem vários princípios aqui que eu vou tentar organizar um pouco agora para dar conta de 3 questões. A primeira dessas questões que me passaram é de que forma o teatro negro e a filosofia africana nos ajudam a reimaginar políticas negras além dos estigmas. Né? O que são políticas negras além dos estigmas? Eu queria trazer, assim, como hipótese de que um dos principais estigmas, né, é justamente a crença na razão como valor absoluto. Né? Tem uma
um texto de uma grande referência, que é Denise Ferreira da Silva. Esse livro dela, o último, Homo Modernos, tem uma frase que sintetiza muito bem, e ela diz o seguinte: a formulação dela, muito precisa. O século XIX consolida a razão como base primordial para os relatos ontoepistemológicos modernos. Ou seja, a própria teoria do conhecimento, os discursos sobre a vida, privilegiando a razão, ao mesmo tempo descrevem, constroem uma subjetividade eurocêntrica e antropocêntrica do ponto de vista europeu, em detrimento da diferença racial com a qual é empregada uma política e uma política de dominação jurídica e expropriação territorial dos outros da Europa. Esse é o grande estigma, a meu ver, que precisa ser reimaginado e já está em fase de reimaginação, né? A teatralidade é algo que é inerente ao que eu chamo de estratégias africanas de produção filosófica. O uso estrategicamente, ou seja, eu quero dizer, o uso de modo tático, muito preciso essa terminologia, estratégia africana de produção filosófica. Eu acho que hoje, dia 26 de setembro de 2025, cabe muito bem empregar essa linguagem em virtude do volume de conhecimento, da qualidade do conhecimento que a gente já tem de relações raciais, né? O que eu quero dizer com isso? Que é absolutamente pertinente para quem está nas disputas relacionadas à questão racial, olhar para uma escola de capoeira Angola e compreender aquilo como uma estratégia de produção filosófica. Olhar para uma linhagem de uma casa de candomblé e procurar encontrar ali uma estratégia de produção filosófica. Por quê? Porque são nesses lugares que valores muito caros, a história ontoepistemológica do Ocidente vai encontrar as suas contranarrativas, né? A valorização do corpo e dos sentidos na produção do conhecimento, a horizontalidade, né? Uma outra forma de lidar com o tempo, uma outra filosofia do tempo. Essa questão do tempo é muito interessante para a gente imaginar essa relação ocidental com a interioridade e a temporalidade em contraposição a uma relação propriamente africana com a exterioridade, temporalidade e espacialidade. A própria Denise Ferreira da Silva aponta que a apreensão do eu cartesiano, do penso, logo existo, possui uma relação com uma espécie de sensação interior temporal, como se esse eu não se desse num espaço localizado, mas numa temporalidade. Ora, pensando o tempo como, do ponto de vista kantiano, como condição da experiência a priori, ou seja, algo que pré-existe a minha própria presença no mundo. Ou seja, algo que pré-existe a minha própria relação com a outra pessoa, com o espaço. É uma sensação interna. Isso se contrapondo a uma outra percepção de tempo que está ligada aos eventos, aos ciclos,
do corpo, por exemplo, do corpo feminino, do corpo da pessoa que passa da infância para a juventude, que atravessa a velhice, no ciclo da colheita, e que marca propriamente um tempo espiralar, trazendo mais uma mulher, Leda Maria Martins, no Performances do Tempo Espiralar. Estou trazendo essas concepções de temporalidade como exemplos do lugar marcante, da diferença que se identifica, que se marca, que se examina nesses outros lugares que eu chamo de localizações estratégicas de produção filosófica africana, como uma casa de candomblé, né? Ou seja, imaginar políticas negras além do estigma demanda uma vivência. A gente precisa estar em contato com as pessoas. A gente precisa trocar. Isso não é só numa dimensão política, social, interpessoal, mas é ontológica. Ela é ontoepistemológica, porque é nessa troca, nessa relação baseada na perspectiva da oralidade também, e que o conhecimento é produzido em colaboração, né? E a teatralidade, enquanto algo inerente a essas estratégias africanas de produção filosófica, a meu ver, acaba como uma demonstração da importância do teatro para o processo de convivência social e de produção de conhecimento. Porque isso aqui que a gente está vivendo não deixa de ser um teatro. Teatro é essa relação. Para a gente ter um pouco mais de clareza nessa ideia de que o que estamos vivendo agora é um teatro, tem um conceito de miogolon fornecido por um griot Gelli chamado Sotigui Kouyaté, que ele foi um ator que trabalhou muito com o diretor britânico em Paris chamado Peter Brook, só que ele é um griot. Vocês sabem o que é griot? Griot é aquela função social de determinadas sociedades tradicionais africanas que fazem com é uma função social que faz com que o indivíduo se torne um porta-voz daquela comunidade. É ele que conhece as histórias, é ele que conhece as filosofias, é ele que conhece as fofocas, as teatralidades, os valores, né? Ele é um artista, um músico, um ator, um dançarino, um caçador que fica a serviço do conselho dos anciãos ou do rei da comunidade. Ele é o responsável pela teatralidade. E o miogolon é uma espécie de atividade... Está terminando, né? Para mais 10. Maravilha. O miogolon é uma atividade em que o artista, no caso o griot também, se encontra com a comunidade no sentido de aclarar a vista. Eu vou ao miogolon, eu vou aclarar meus olhos, eu vou abrir meus olhos. Ou seja, é uma atividade que assume a teatralidade em sua relação com uma espécie de verdade. É muito perigoso trazer uma discussão sobre a verdade, né, para um encontro acadêmico,
né? Uma banca acadêmica e tal, mas eu, como ator, eu fico muito tranquilo, porque se eu não trabalhar com verdade, ninguém compra o que eu preciso mostrar. Então, eu sou treinado na sala de ensaio para fazer as coisas com verdade. Então, parecer que seja verdade. Só que no parecer que seja verdade, eu preciso ter uma experiência de verdade muito radical. A transformação, a mudança, esse movimento dinâmico da vida é o que estruturalmente, do ponto de vista ontológico, garante a possibilidade de se falar a respeito da verdade. Essa dinâmica da mudança. Então, para reimaginar outros estigmas, é absolutamente necessário conviver, produzir a vivência junto a formas de produção de conhecimento que sejam disruptivas, antagônicas, transgressoras da experiência que a razão produz a partir da modernidade. No sentido que a Denise Ferreira da Silva está falando, né? A razão se consolida como a soberana dos discursos e tal. Então, para a gente, a meu ver, Rodrigo de Almeida dos Santos, né? A gente, para transgredir esses estigmas, a gente precisa transgredir essa concepção da racionalidade que passa a vigorar a partir do século XIX, cada um da forma que for possível. Tem mais 2 pontos, tem mais 8 minutos, né? A arte pode ser um espaço de resistência, invenção de futuros, e como a estética negra pode fortalecer a cultura e a potência negra nas universidades e no fazer científico. Acho ótima essa terceira pergunta. Primeiro, essa estética negra, né? Essa teoria da arte e a criação negra. Como é que é isso, né? Como é que pode fortalecer a cultura e a potência dentro da universidade? Isso é muito interessante. Em primeiro lugar, eu acho que antes de se pensar o que significa, qual o significado de uma estética negra, de uma teoria da arte negra, é importante a gente manter abertas as portas da universidade, né? Justamente para essas referências que estão formadas na rua, no terreiro. E compreender como o pensamento rigoroso, a técnica, o método e o procedimento se constroem nesses espaços. Uma escola de capoeira Angola, um treinamento de capoeira Angola, eu sou contramestre do Ingoma Capoeira Angola, é um ofício, uma atividade altamente calculada. Dentro desse cálculo, a gente deixa espaço para aquilo que Fernando Pessoa chamou da mão do superior incógnito, a mão do santo anjo da guarda, mas o cálculo é absolutamente necessário. O rigor é absolutamente necessário no sentido de produzir bons resultados. E dentro das artes negras, a gente também busca isso, né? A estética negra, nesse sentido, pode ser concebida como a partir de uma conversa entre a academia e esses espaços, as escolas de capoeira Angola, as casas de candomblé, os terreiros de umbanda, as escolas de maracatu, todas essas culturas que resguardam princípios e valores africanos e afro-indígenas, né? De uma forma rigorosa, calculada, técnica e metódica, sem entender técnica, método e cálculo da maneira que o século XIX entende, ou seja, como algo que seja para dominar. A técnica é para ser compartilhada. A técnica é uma comunicação. E, assim, acho que essa estética negra, além de toda a teoria sobre o belo, a verdade, a razão que o Ocidente desenvolve, desde Platão, ela também tem o lugar do feio. E eu vou terminar a fala por aí. Ela tem um lugar do feio na estética negra. Eu acho, a meu ver,
A estética do teatro de nação, pelo menos, tem. Esse dado veio, ele tem como exemplo e raiz um texto chamado Teatro Revolucionário, de um pensador chamado Amin Baraka, estadunidense, um texto de 1964, 65, ali o período que o Malcolm foi assassinado. Ele diz: nós fazemos um teatro de vítimas, um teatro de vítimas para vítimas sobre as vítimas, para que no palco, para que na plateia a vítima se reconheça no palco, possa se identificar, e ele diz, cerrar os punhos e promover a, a revolta brutal. O texto vai nesses termos mesmo. Ele fala de brutalidade, fala de punhos cerrados. Um teatro que estimule a revolta, a violência, né? Ora, dentro do teatro de nação, eu faço uma investigação sobre essa teatralidade da violência. No Elevar a Beat, se vocês lerem ou quando vocês assistirem, vocês vão ver que tem coisas muito duras aqui, que são colocadas propositalmente, no sentido de empreender uma reflexão sobre a violência no teatro. De que forma canalizar essa violência que eu recebi durante toda a minha vida e que eu não quero colocar para fora de uma forma bruta, irracional, né? Eu, ao mesmo tempo, não quero que essa violência e essa agressividade me consuma, me levando ao suicídio, à depressão, à loucura, né? Então, para fechar, foi então, para fechar, eu concluo dessa forma, né? A estética negra, ela pode ser desenvolvida, pelo menos eu pretendo fazer isso, dando continuidade à minha pesquisa, considerando os valores de beleza e de feiura nas artes negras, na medida em que eu, enquanto artista negro, me vejo em constante relação com esse mundo fabricado nos moldes da experiência moderna do Ocidente, ou seja, Kant, Hegel, Revolução Francesa, direitos do homem, né? Enfim, todos esses valores que são colocados em xeque a partir do Haiti, né? A partir da Revolução Haitiana, então, muito mais cedo do que a gente imagina. E é isso, fico aberto para a gente trocar uma ideia, peço desculpa para qualquer avanço, né, de sinal, para qualquer retrocesso, enfim, estou aí à disposição. Muito bom, muito obrigada pela sua fala. A criança Bruna Reis dentro de mim ficou agradecida por você falar aqui. Tenho muitas coisas para falar, anotei muita coisa, mas passar a palavra para vocês, acho que é importante, tanto virtual quanto presencial. Gostaria de ter aí falas, dilemas, desejos, anseios, questões, indagações, fofocas para contribuição na nossa roda. Por vez. Sim, senhora. Tem alguns comentários virtuais já vindo aqui. E aí, enquanto eles vêm, então eu vou falar. Bom, eu anotei muitas coisas aqui. Vou dar um golpe e vou fazer a minha pergunta inicialmente, então, que é como não sucumbir às traduções distorcidas das nossas gramáticas de mundo quando a gente acessa a universidade com os nossos saberes? Bom, bem cabeçuda, né? Cabulosa. A Leia Queperá vai fazer um comentário online e a Valéria Oliveira, que está presente, também irá fazer, que eu vou recitar para vocês. Porque ela está sem voz, tadinha. Enquanto isso, mais alguém? Por favor. Não, primeiro agradecer, assim, eu cheguei atrasada, mas quando eu cheguei, eu peguei o antes de você começar falando do Irã. E eu, assim, como um banquista, né, queria agradecer por você falar e por você contar aqui. Ah, obrigada.
porque realmente assim, é uma coisa que eu sinto muita falta, e eu acho que ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, e eu estou aqui a convite da Liga, né, o Álvaro tá aí, da Liga de Relações Étnico-Raciais aqui da PUC. Eu acho que desde que eu entrei, assim, eu tenho me sentido muito mais à vontade na faculdade. Então, primeiramente, para agradecer também por você estar trazendo os seus saberes nesse espaço, eu acho que é uma coisa que faz muita falta. E também dizer que, assim, acho que uma pergunta um pouco de, que você falou agora no final, né? Mas eu acho que como talvez você consegue reunir essas forças, né, para trazer e habitar esses espaços, você vê uma esperança nisso, você vê que esses movimentos, assim, estão funcionando, porque como aluna, assim, da graduação ainda, pelo menos falando do meu curso, né, que não é RI, é psicologia, assim, por mais que alguns alunos até se interessem em promover conversas ou coisas do tipo, assim, eu sinto que ainda existe uma grande contenção, né, para poder tratar esses assuntos como relevantes. Eu acho que fica sempre nesse lugar da mitologia. Até no nosso último encontro da Liga eu tentei trazer isso também. Eu acho que quando você falou da mitologia da razão, fez muito sentido, assim, que a razão ela também é construída como mitologia, mas a gente não fala sobre isso. Queria saber se você vê, assim, um futuro possível onde a gente consiga dividir, talvez, outros saberes com essa mitologia da razão dentro do espaço acadêmico e que seja tomado como tão relevante quanto, assim. E é isso. Obrigada mais uma vez. Temos uma lá atrás. Boa tarde, me chamo Valmir Júnior e foi uma alegria poder te ouvir aqui, né? Foi muito bom, porque você traz uma perspectiva da pedagogia de Exu, né? E eu acho que essa visão é uma visão que ainda está muito, a meu ver, né, muito presa ainda aos conhecimentos restritos das religiões de matriz africana. E eu trago uma questão que pega muito. Eu tenho tido ao longo da minha trajetória, né? Eu tenho 10 anos de filiado ao Movimento Negro Unificado, 15 anos de coletivo Enegrecer e, e ajudei a fundar o coletivo Nuvem Negra aqui na PUC. Uma das coisas que a gente sempre se questionou é por que devolvemos o que a gente faz na academia, na política, nos movimentos sociais para os territórios periféricos, que é da onde nós, negros e negras, periféricos acadêmicos, favelados acadêmicos, saímos. Porque, assim, a pedagogia de Exu, a pedagogia do caminho, também deve nos levar para esses espaços periféricos que hoje têm uma hegemonia cristã protestante que, de certa maneira, nos coloca nessa referência filosófica religiosa com uma outra configuração, que está para além do mito que você trouxe. Porque o mito, a mitologia grega, romana, ela é aceita. A mitologia iorubá, não, ela é demonizada. Então, assim, existe um contraponto sobre essa questão da mistagogia, da mitologia de uma maneira geral, porque a mitologia, ela é aceita, mas a mitologia urubá não. E como que a gente dialoga com tanta sabedoria e poesia com os nossos que estão lá na favela? Aí vou deixar essa pergunta aí para tu ficar pensando. Você vai fazer bloco? Isso. A gente fechou em 3 agora, e aí já se inscreveu. Você está no segundo bloco? Sim. Muita coisa, né, gente? Agora eu vou devolver a fala para o Rodrigo de Odé. Isso, como não ser traduzido de uma forma distorcida. Eu acho que, de um modo geral, em 2006 eu fiz um personagem chamado Supermente Black, que dizia assim: para quem é preto, é muito mais difícil ver na TV ou nos livros da escola uma imagem positiva, enfim. Para dizer essa dificuldade de você se reconhecer numa ordem que não lhe contempla, né? Eu acho que a gente precisa ter muito otimismo e precisa de alianças para não sucumbir.
a gente precisa estar em comunidade, né? E a gente precisa aprender também, a gente precisa aprender a transitar entre essas comunidades. Eu acho que é super importante uma base familiar, e não necessariamente uma base familiar biológica, para que você se sustente enquanto indivíduo, né? A coletividade, o poder da coletividade sobre o indivíduo é muito grande. Então, para você não sucumbir num espaço em que você encontra dificuldades para se reconhecer como indivíduo, como parte de um coletivo, você precisa estar preparado em outro lugar. Na rua, dentro de casa, em espaços que compartilhem dos seus valores. E isso também denota uma responsabilidade. Preciso criar os meus coletivos. Preciso criar o meu grupo. Preciso encontrar pessoas que pensam parecido comigo para me associar politicamente. Não foi por acaso que o velho Aristóteles falou que o homem é um animal político. O homem, né? O homem. A pessoa é uma coisa política. As abelhas são uma coisa política. As formigas são uma coisa política. Então, essa concepção de pertencimento é absolutamente necessária para não sucumbir em qualquer lugar. Quando você chega na academia, a própria cultura já te apresenta um impacto fantasmagórico de um ser no ápice da vivência, quando isso aqui não é o ápice da vivência. Esse espaço, ele é um espaço que foi criado para servir uma sociedade, não para se servir da sociedade. Então, esse é um tipo de mentalidade que a gente precisa produzir dentro da universidade. Nós produzimos saber para servir da porta para fora. Embora o comportamento arraigado dentro de muitos departamentos não seja esse. Porque as pessoas adoram o privilégio afetivo, porque as pessoas são carentes, as pessoas são frágeis e fortes, e as pessoas deixam suas fragilidades aparecerem com tanta facilidade. As pessoas gostam de ser louvadas, lambidas e aparecer como fragilizadas. E esse ambiente é perfeito para isso, né? Porque é um ambiente em que o trato da linguagem, ou seja, eu vejo que a linguagem é algo essencial da nossa atividade como pessoa. A gente vive na linguagem, tudo é linguagem. A gente significa tudo, e quando não significa, adoece. Então, um ambiente em que você trabalha com o rigor da linguagem, onde você cultiva a linguagem de diversas formas e aspectos diferentes, é um lugar de poder. A linguagem é poder. E eu acho que o grande lance, o grande aprendizado é não se apavorar, né? É mais ou menos que recuperar a inocência da criança. É difícil. Mas entrar nesse espaço com a espontaneidade e a certeza de que a criança tem uma base, quando ela tem uma base. Muitos e muitos de nós não temos uma base familiar consistente. Então fica mais difícil. Ainda mais, aí é que vem ainda mais a responsabilidade de você procurar aliadas e aliados. Né? Então, acho que para não sucumbir, é necessário andar acompanhado. Certo? Qual é seu nome mesmo, moça? Isadora, eu respondi mais ou menos? Não sei.
Ela chora com método. Estou brincando. É, e com método também. Agora, eu sempre fui um cara pessimista, assim. O autopessimismo, quando eu conheci, me caiu como uma luva, assim, ganhei. Porque eu sou um cara que não acredito que vai dar certo. Mas é importante acreditar que vai dar certo. Quando eu comecei a perceber, né, que a gente vive num lugar, essa sociedade é muito estranha, é muito rica. A gente tem coisas muito boas. O povo é muito maneiro, esse povo que a gente tem. É um povo muito sagaz, é um povo muito inteligente. As pessoas sabem se gostar em algum lugar. As pessoas têm saberes, cada um tem a sua história de vida. Quando se vem no teatro, é muito legal, porque a gente vai muito desarmado. Talvez o professor, a professora também tenha essa característica de ir de peito aberto. Isso é importante, né? Mas eu não via futuro nenhum possível, assim. Eu tinha que meio desistido de acreditar que seria possível alguma mudança de paradigma, né? Uma vez que, na minha concepção, uma vez que o sujeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o Kant, o sujeito da Constituição do Brasil é Kant, o sujeito do Estatuto da Igualdade Racial é Kant. Para onde eu vou correr? Mas, encontrando pessoas do direito, inclusive aqui da PUC, eu comecei a abrir a minha mente. Eu acho que eu não acreditava em política partidária, quer dizer, muitas dificuldades, né? Mas comecei a ver que o trabalho braçal, isso significa também a disposição para o diálogo, é fundamental e faz diferença. A gente precisa ter a coragem e a generosidade de não pretender obter a mudança. A gente não vai ver a mudança. Mas a gente tem que trabalhar generosamente em prol de um futuro. Eu acredito nisso. Porque eu vejo transformações ao longo desses anos que são bem interessantes. Eu entrei na graduação em 96, eu era o único negro do curso, estudando filosofia alemã, filosofia da linguagem, e para mim foi legal. Estudar a teoria da linguagem do Ernest Tugendhat foi sensacional. Hoje em dia eu uso para outras coisas, né? Mas, e aí, em 2017, eu fui dar um curso sobre filosofia africana e a maioria da turma era de pessoas negras, mulheres, pessoas não binárias, e afro-indígenas, e eu fiquei, nossa, que massa que está acontecendo, né? Eu acho que vale a pena trabalhar. Acho que a melhor pessoa que vai responder isso para você é você mesmo, né? Há um futuro possível na divisão desses saberes. Esse é um projeto global de transformação. Mas, de acordo com o comprometimento de cada um e cada um aqui, é absolutamente possível a gente semear os valores que vão colocar de encontro essa hegemonia da razão, tal como ela eclode, como ela emerge no século XVIII, XIX, né? Com os valores da terra, os valores do tempo, os valores do aqui e agora, do cotidiano que a gente preza, saca? Da gente ter cada vez mais a tranquilidade para nós mesmos de assumir que a história da razão é uma história mítica também, é uma narrativa construída
e que só se encontra no estado que se encontra graças a muita violência também, graças à força coercitiva do fuzil, saca? Então, lucidez e disposição para trabalhar. Eu acho que quando a gente emprega essas duas coisas, a gente consegue obter alguns bons frutos, né? E ter disposição para o combate, porque a discussão, a contenda, a disputa, ela não vai terminar. A gente vai ter sempre pessoas obsessivas querendo defender que as coisas têm que ser como são, certo? Então, eu acho que é isso. Eu só tenho esperança porque eu estou me dispondo a entrar na disputa com alegria, com saúde, né? E para ter alegria e saúde, eu fui buscar outras referências que estão para além da universidade, compreendendo que a universidade existe para servir a sociedade como um todo. Te respondi? Irmão, qual é o nome mesmo? Valmir, é uma grande questão. Como devolver o material para a periferia? Eu, por exemplo, uso o teatro. E o teatro negro que eu faço, ele não fica restrito aos trabalhos do palco, mas aos trabalhos extra-palco. Lá em São Paulo, por exemplo, é preciso visitar as periferias, a Vila Santa Inês, a cidade de Tiradentes, assistir aos grupos de teatro de lá, criar estratégias de troca de conhecimentos, sacou? É isso, é a forma que eu estou fazendo. Por exemplo, a convivência, né? O que eu disse para a Isadora, talvez para a Bruna, essa estratégia de você organizar o seu próprio coletivo, porque isso que você já faz. Pelo que você me falou, se apresentando, é algo que você já faz. É absolutamente necessário estar organizado com pessoas que pensam parecido com você, porque ninguém vai pensar igual a você e a gente não pode se iludir com isso. É preciso estar organizado com pessoas que pensam parecido, é preciso ter estômago e disposição para lidar com as mínimas contendas dentro deste grupo que pensa parecido com você, para realizar os trabalhos necessários. E aí sim, ouvir. Se você é de periferia, você sabe quais são as necessidades. Se tu é cria, você está ligado em quem é que faz o quê, quem é que tem o quê, quem é que pode ajudar como. Né? Se você não é, como é o meu caso, eu moro no Tatuapé, São Paulo. Aqui eu moro em Santa Teresa, moro nesses dois lugares. Né? Aqui eu estou muito ligado com a Baixada Fluminense e Miguel Couto, que é a casa de Candomblé. Ou então com a comunidade da Babilônia, lá da minha escola de Capoeira Angola. Vivo entre esses dois coletivos organizando atividades, ações, né? Fazendo o que eu posso dentro dessa esfera organizativa e organizada, onde cada membro cumpre com a sua função. É muito importante organizar detalhadamente a função de cada um. É muito importante saber o que você tem para dar. Mais uma vez eu trago o Itan de Exu. E respondo, por que Exu comeu um bicho da água, todos os bichos da água, todos os bichos do ar, todos os bichos da terra? O único que concede todos. Para ele, por exemplo, levar uma cabra para o Oxum, ele tinha que ter comido a cabra. Para ele levar o peixe de Iemanjá, ele tinha que ter comido o peixe. Para ele levar o fazão de Oxóssi, ele tinha que ter comido o fazão. Senão ele não poderia levar o fazão, porque cada um só dá o que tem. É isso que esse tanto quer dizer. Cada um só dá o que tem. Ele disse, falou, mãe, eu preciso comer tudo isso, porque a minha tarefa é imensa. Eu preciso me preparar para ser o grande Elebó, o senhor do carrego.
grande Ogixé, o mensageiro. Senão não posso, cada um dá o que tem. Você tem que saber o que você tem para dar. E dar da melhor forma possível dentro desses locais. Só que é assim que eu acho. Então, eu uso o teatro, que é uma forma de comunicação, né? E uma forma de educação também. Veja, por exemplo, quero que todo mundo seja artista. Não importa. Se puder trocar, fazer uma aula de corpo aqui, vamos cantar, vamos tocar. Eu quero que cada um seja e que se profissionalize. Vou fazer uma aula de audiovisual, adoro. Vamos lá fazer, Netflix está bombando, Disney Plus, vamos embora. Irmão, eu faço, me amarro. Então, essa é uma forma, é o que eu tenho para dar. Então, nisso que a gente pensar, o que a gente tem para dar e o que o local tem para receber, acho que essa é a grande sacada aí. É preciso estar organizado. Muito bom. Segundo giro, e aí, caso alguém queira, eu deixo para o terceiro, porque o segundo já está cheio. Tá. Sim, e são 15 para 6. Bom, Valéria Oliveira. Antes de ler, ela deu um adendo. Ela está ali, ela está sem voz, então vou ler para ela. Ela mandou uma mensagem, a pergunta, antes de você falar que gosta de afropessimismo. Mas ela pediu para você, assim, falar mais sobre. Bom, abre aspas, Valéria Oliveira. Você trouxe autores que estão ligados à vertente do pensamento negro radical, especificamente o Wilderson e a Denise, que são afropessimistas. Você que os traz dialogando com o contexto brasileiro, dialoga com os saberes do candomblé, da pedagogia de Exu, e algumas pessoas veem isso como incompatível, mas eu não acho e acredito que, pelo seu uso, você também não. Gostaria que falasse um pouco mais de como você tece essas aproximações teóricas e quais as potencialidades e limites que vê em cada um. Bom, a segunda inscrição é da Mariana Félix. Sim? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo, de novo. Boa. Primeiro te dizer, assim, né, o quanto que é necessário cada vez mais pesquisadores como você, que a gente pode pensar de maneira multifacetada, que é pesquisador, que é ator, que, enfim, que justamente porque acredito que a gente não seja uma coisa só, né, quando a gente fala de pessoas negras, né, a gente está falando que, enfim, a gente é militante, a gente é pesquisador, a gente enfim, é filha, é mãe, é batuqueira, né? Você falou do candomblé e lá no sul é muito forte a questão do batuque, né? Que também sou praticante, enfim, filha de santo no sul do país, assim. E aí eu trouxe várias questões que fiquei pensando durante a tua fala, assim, vou trazer várias contribuições mais do que propriamente uma pergunta, mas para a gente poder abrir o diálogo, pensar juntos aqui, né, e fortalecer também esse espaço. A primeira questão gostei muito quando você trouxe a questão da gente pensar a questão da estética negra, inclusive sobre abrir caminhos, abrir portas aqui para dentro da universidade. E também gosto muito de pensar nessa perspectiva, porque eu acho que a exclusão ela não é só falada, né? Ela não é só a gente não conseguir, muitas vezes, inclusive, pesquisar alguns objetos de pesquisa, mas ela também é silenciosa, né? A gente discutiu um pouco sobre isso no dia de ontem, assim. Então, por exemplo, você entrar numa universidade como, por exemplo, a USP, que nós tivemos um evento lá do movimento negro, e perceber que as salas elas são lá do século sei lá quanto, e que você olha para aquela arquitetura e você não se sente pertencente, não tem nada a ver com o seu povo, não tem nada a ver com a sua realidade, já é uma forma também de nos excluir e também de nos limitar nesse espaço. Assim. Eu me sinto muito mal quando eu entro em algumas universidades, eu percebo que a estética ela é totalmente ocidental, ela é totalmente embranquecida. Então, talvez pensar esteticamente também seja de a gente trazer a nossa cultura, nossas cores, a nossa arte para dentro da universidade, para que também, simbolicamente, né, e também de forma imaginar esse espaço também possa ser nosso de fato, né? Em todos os seus âmbitos,
não só na nossa forma de fala, de pesquisa, mas também de existência, assim. Eu acho que fiquei pensando um pouco sobre isso, assim. E aí, também o quanto que eu acho que academicamente a gente ainda precisa avançar muito na perspectiva de que existem outras formas de falar, outras formas de denunciar, que não é somente essa escrita ocidental, essa escrita dogmática que a gente tem, mas que, por exemplo, a gente pode se expressar a partir de alguma contribuição poética. Eu gosto muito, por exemplo, de pintar quadros, né? Que era uma coisa que eu nunca pensei durante a minha adolescência, que nunca foi dado na escola, né? Quem dirá na universidade, mas o quanto que isso também reflete os nossos sentimentos e também é uma forma da gente falar e também de disputar a sociedade que a gente quer, assim, né? E aí, para finalizar, também queria trazer, gostei muito quando tu trazes de que para a gente se fortalecer, a gente precisa também se unificar com outras pessoas, com outros movimentos no terreiro, né? Porque para mim estar onde eu estou só foi possível justamente pela questão do movimento negro. E aí eu gosto muito quando a Sueli Carneiro e a própria Conceição Evaristo também traz, né, que quem deu visibilidade para elas foi o movimento negro. Então, a gente entender onde a gente está, mas entender de onde a gente vem, né? E qual foi o caminho disso é muito fundamental, assim, né? Porque, de alguma forma, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ter, como você falou, felicidade, saúde. Então, eu acredito muito que nesse papel fundamental do movimento negro, que eu também entendo que se dá de diferentes formas, né? Sei lá, desde a MNU, mas inclusive em coletivos, dentro de partidos, enfim, está aqui a Amanda também, que é uma companheira aí de militância, e que são formas da gente resistir e existir também de conseguir unir forças para conseguir disputar a academia, assim, né? Então, trazendo essas questões, esses elementos que eu acho que não estão separados de quem nós somos e não está separado das nossas produções, pelo contrário, eu acho que se unificam, né? E eu venho muito cantando sobre isso, como que a gente pode, as nossas próprias produções artísticas, seja de pintar, seja de forma de escrever como um manifesto político, que tantas vezes a gente escreve dentro dos nossos movimentos, também é político e também é acadêmico, né? Também é produzir conhecimento e que muitas vezes a gente ouve que não é ciência, que não é academia, que, enfim, que não dá, você recebe um não aceite numa revista, né? E quanto que isso também é resistir, né? O quanto que isso também é revolucionário, porque é isso, às vezes a gente acha que mudar as coisas vai ser uma revolução e às vezes pode ser uma questão diária, né? Uma disputa diária que a gente consiga vencer, assim, né? E é isso que eu queria finalizar no sentido de que eu tenho muitas angústias, assim, a academia me dá muitas angústias, porque às vezes eu vejo que mesmo a gente acessando esse lugar, mesmo a gente tendo outras trajetórias, a gente muitas vezes reproduz essa lógica que muitas vezes faz com que a gente siga a lógica da branquitude, inclusive da individualidade, né, da competição, de muitas vezes tentar caber dentro dessas lógicas, enfim. Como que a gente consegue permanecer nesse lugar, não reproduzindo, e ao mesmo tempo trazendo coisas novas, né? Trazendo a partir das nossas trajetórias e experiências. Maravilha. Alguém mais? Você? Jamile? A última, então, galera. E aí a gente já faz, se vocês responderem, concluir, pode ser? Sim. Perfeito. Desculpa, faz essa bateria e conclui. Isso. Pode ser, gente? Sim, todos de acordo? Perfeito. Leia Queperá, quero falar sobre o projeto Vozes da Feira, a mostra As Águas de São Joaquim. Rodrigo Jodé falou sobre a conversa entre a academia e o terreiro e entre outros espaços. A feira é um espaço frequentado por grande maioria das pessoas, mas que não compreendem para além de venda de mercadorias. Segundo Beatriz Nascimento, o sentido de quilombo é o processo de ação, atividade e conduta. A feira, a exemplo da Feira de São Joaquim, na Bahia, pode ser considerado um quilombo por ser um espaço de resistência contra o sistema colonial. Mas é também um teatro a céu aberto.
O projeto Vozes da Feira, na mostra As Águas de São Joaquim, deu oportunidade aos feirantes de se expressarem e de atuarem como atores. Talvez essas mesmas vozes devam ir para dentro da academia. Legal, super legal. Pela Origin. Bom, Valéria, meus estudos sobre o afropessimismo estão em processo, né? Eu fiquei bastante concentrado no Wilderson, em pesquisa de doutorado, em cima dessa ideia do paradoxo do engajamento político, e dessa relação do senhor humano contra o negro / escravo, né? O que eu acho interessante é como ele traz a perspectiva lacaniana da psicanálise, né, para dentro do afropessimismo, e o que eu utilizo no desenvolvimento da minha pesquisa e da minha ética é justamente essa relação paradigmática da humanidade e da anti-humanidade. Essa concepção reverbera numa leitura que eu faço do velho Nietzsche, quando ele vai falar da animalidade, quando ele faz uma crítica do homem moderno, europeu, que já começa ali no Assim Falou Zaratustra, quando ele faz o elogio do Übermensch, do além do homem, do super-homem, né? Ali já tem uma indicação de como essa espécie, esse tipo, essa civilização apresenta traços de uma decadência, né? Para o Nietzsche, ele vai fazer o elogio da besta loura, né? Do ariano, do louro. Ele vai ser supremacista branco, né? Querendo fazer uma superação do homem, ele acaba fazendo elogio da besta loura sanguinária, colonizadora, né? Ele vai elogiar o Napoleão, que tentou e não conseguiu nada no Haiti, né? Não conseguiu nada, é exagero, mas ele foi posto para correr do Haiti. Mas o Nietzsche, apesar disso, ele traz essa questão da animalidade, que eu acho muito interessante, e me apeguei a essa ideia. O que na pessoa existe de animal capaz de proporcionar uma superação desse apego aos valores absolutos criados pelo pensamento racional. A ideia do humano está muito ligada, a meu ver, a essa hipervalorização, né? Aí, com relação a Nietzsche. Por isso, o meu prazer em aderir à lógica da animalidade e a reconstruir o imaginário sobre esse sentido de marginalidade, como eu poderia usar isso a meu favor, ou seja, estrategicamente como tática de combate. E aí eu fui conhecer o Wilderson por causa de um irmão meu chamado Gustavo Melo Cerqueira. Essa ideia de que existe uma relação intransponível da humanidade para a anti-humanidade, para mim é fundamental, né? Foi crer demasiadamente nessa intransponibilidade que me deixou pessimista, Isadora, que me fez acreditar que não era possível, né? E, de fato, se a gente assume a ordem simbólica da sociedade civil ocidental,
lendo o mundo a partir dessas proposições do Wilderson, a gente encontra muito sentido, vendo como o corpo negro ele é o mais escorraçado socialmente até hoje, e como a experiência da escravidão, da transformação do corpo em coisa, da transformação do corpo em mercadoria, do afastamento da subjetividade através da viagem transatlântica, como tudo isso apaga todo o universo simbólico. Isso, de fato, foi um encontro brutal. Encontrar com essa concepção foi determinante no meu desejo de criar e fabular as minhas coisas que me interessam, né? Apesar de aceitar e compreender muito que essa hipótese do Wilderson faz muito sentido, qual é? De que existe uma intercambialidade entre o senhor de engenho humano e versus, né, o negro escravo, e que esse negro escravo está ligado àquela morte social do Randall Peterson, né? Eu comecei a reparar, aí sim, aí é o salto para além da vida acadêmica. Eu vi que na minha vida cotidiana era bem assim. Eu sou um cara da capoeira Angola, sou um cara do axé há muitos anos, então existe alguma forma de ver que essa teoria ela ainda não é completamente aplicada, saca? E a partir disso, né, para me manter na área da teoria do conhecimento, eu criei um outro conceito, né? A gente tem no inglês o Wilderson falando blackness, negritude, slaveness, são esses termos intercambiáveis, né? Negritude, e o Gustavo traduziu como escravitude. Achei sensacional. Porque esse termo escravitude aponta para uma condição da ordem simbólica, da ordem do discurso, né? Então, negritude / escravitude são termos intercambiáveis. Eu falei, já que não dá para ficar nisso, do ponto de vista da filosofia, do teatro de nação, ou seja, em termos de produção de conhecimento, eu criei outro termo, quilomitude. A partir desse termo, dessa concepção, desse neologismo, eu procuro pensar essa possibilidade de transposição, ou então de transfiguração do afropessimismo. É um afropessimismo otimista. Essa ideia da quilomitude eu falei com o Wilderson, para ver se ele tinha criado alguma coisa chamada maroonness. Ele falou, não, cara, nunca pensei nisso não. Pô, tô afinzão direito à pesquisa. Mas eu nem entreguei para ele ainda, nem vou entregar tão cedo. Porque eu quero escrever um texto legível para o Wilderson. Na real, para todos e todas, né? Eu ainda não eu preciso revisar esses textos e tal antes de publicar. Mas eu penso nisso, através dessa ideia da quilomitude, eu me sinto muito confortável para transitar nesses lugares, para entrar e sair. Eu acho que outra coisa é que eu reforço, esse trabalho de corpo da capoeira Angola, ele deixa muito à vontade. É um trabalho de corpo que eu estou negando e afirmando ao mesmo tempo, eu entro saindo, eu saio entrando, né? Eu luto dançando e danço lutando, eu te chamo de amigo sendo seu inimigo. Enfim, eu lido com essas ambivalências. Além do ponto de vista intelectual, tem a referência de Exu, que é o pai das ambivalências. A vida é feita de ambivalências. Eu me sinto confortável com isso. Eu fui muito criticado na minha defesa, porque eu juntava o Wilderson com um monte de coisa. Eu começo a fazer isso. Eu nem tinha muita certeza que eu tenho hoje, mas eu faço e eu me sinto bem. Algo que me sinto fisiologicamente bem, não me incomoda. Tem coisas que escrevendo, assim, lendo, eu sinto uma dor, mas isso não me causa dor, né? E a Denise, eu acho que ela é a expressão mais lúcida de toda a crítica que eu sempre quis fazer do emprego da razão na história da produção de saberes na modernidade. Eu aprendo muito com ela.
É uma leitura extremamente difícil, mas é absolutamente necessária. Ela é a pessoa que nos beneficia com essa erudição, com essa inteligência, com esse compromisso com o saber. Eu acho, Isadora, que a partir da Denise também, a gente pode encontrar muitos lugares de reflexão, né? de aprender a lidar com esse nacionalismo da academia, né? Então, eu acho que o afropessimismo, os termos do Wilders e da Denise, são ferramentas epistemológicas muito bem-vindas, né? E que podem ajudar a gente a desenvolver as nossas teorias, as nossas criações artísticas de uma forma muito responsável. Acho que é isso. Se ficar alguma dúvida aí, a gente pode conversar depois. Mariana, muito legal a sua contribuição e me fez pensar também, né? Quando você falou da galera chegando na USP, eu fiquei imaginando e me constatei que eu já me senti mal de uma determinada forma, assim, né? É muito louco porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com a nossa própria formação ética, de caráter, de pessoa, né? É muito difícil, a gente sofre. A gente sofre estando em lugares que a gente acha que não nos querem, de fato não nos querem, não são feitos para receber a gente, né? Não são lugares acolhedores. Mas isso também está ligado com a importância que a gente projeta nesses lugares, né? É preciso fazer um trabalho de autocrítica constante. O monstro só nos amedronta porque a gente aprendeu a vê-lo como um monstro. Acho que uma das grandes sacadas é sempre fazer capoeira, eu sempre trago capoeira, é saber entrar e saber sair. Você avaliar, né, a importância que você dá a um lugar que supostamente te ameaça e avaliar também os seus próprios desejos, seus próprios valores que você crê que são antagônicos. Vamos pegar a história da ciência, por exemplo, né? Vamos pegar, por exemplo, a química. A gente pode achar que a química, a química e a arquitetura, física, a gente pode achar que tudo isso não tem nada a ver com preto, com o tipo de saber que eu desenvolvo no terreiro, quando eu vou fazer um acaçar, quando eu vou misturar determinadas folhas. Pode ser que não tenha nada a ver. Mas será mesmo que aquilo que eu estou fazendo, será que a medida em que eu estou misturando aquelas folhas não tem nada a ver com a aula de isotopia que eu vou ter na faculdade de Química? Ou é química, eu estou misturando folha ali. Pode ser que eu não tenha a visão acurada, cirúrgica sobre a coisa, mas eu estou fazendo química. E tem outra coisa agora que eu estou cismado, né? Que está ligada à pesquisa do Chico Diop. Eu tinha problema com a ciência, eu tinha problema com a razão. Eu não tenho nenhum problema, eu quero ser científico, eu quero ser metódico e racional. Porque os gregos aprenderam no Egito, no Kemet. Então, a aptidão científica, as primícias do pensamento filosófico, a gente tem uma origem localizada no continente africano. A modernidade transformou isso tudo numa outra coisa. E a modernidade falsificou essas informações de modo que a gente percebesse que aquilo não faz parte da nossa localidade. Pior ainda, de que aquilo não faz parte de uma fantasmagoria, que é a cor da nossa pele. Fizeram acreditar que a cor da nossa pele tem alguma relação com a falta da ciência, né? Isso aí é fantasmagoria. Ou seja, o nosso espaço é onde a gente quer estar. E ele foi feito, sim,
para eu estar aqui. Eu tenho o prazer, o direito e o desejo de me colocar da forma que eu quiser aqui. É óbvio que eu vou encontrar resistência. Aí eu preciso me perguntar: estou disposta? Estou preparada? Estou bem acompanhada? São as grandes questões, né? Mas acho que o legal é a gente procurar ser feliz nessas coisas. Porque isso aqui um dia vai ruir. A gente não vai ver, mas um dia vai ruir, porque vai vir um cometa, um meteoro, sabe? Alguma coisa vai acontecer, nada é para sempre. A gente arvorar o pensamento a esse nível de que nada é para sempre, a gente para dar determinadas importâncias para as coisas. O que vale é o ciclo, é a relação, o encontro, eu acho, né? Com relação a isso que você estava falando também, que eu achei bem interessante, a minha estratégia, quando eu chego em qualquer lugar, eu acho que é um procedimento muito, muito necessário. Realmente resgatar a história da Revolução Haitiana. Seriamente. Pegar essa bibliografia, que existe muito pouca coisa em português, mas tem em francês, tem em inglês, tem em crioulo, né? A gente precisa entender como se deu aquele processo revolucionário, o que aconteceu em São Domingos, quando o Toussaint Louverture alcançou o poder, quando ele se tornou governador do Haiti, as mudanças infraestruturais que ele fez, o pensamento econômico político que ele desenvolveu, o pensamento cultural, ele abriu teatros em São Domingos. A economia haitiana passou a se desenvolver depois da independência. O que deu certo, o que deu errado? É um outro paradigma. Uma Constituição promulgada em 1804, 1805, que designava todos os cidadãos, independente da cor da pele, de negro. Os poloneses eram negros. O cidadão, sinônimo de negro no Haiti. Então, ali é uma experiência muito interessante, porque a necessidade daqueles revolucionários era transformar, era construir uma nação moderna, com um pensamento tecnológico avançado, um processo civilizatório de ponta, e as dificuldades de lidar com os saberes tradicionais. A maioria da população era do campo, cultivando os valores do voodoo. Mas, mesmo assim, o voodoo contaminava, no melhor dos sentidos, a cultura dominante. Aqueles revolucionários vieram dessa base. Existiam uns mais sensíveis, outros menos, a essa ligação com o povo, sabe? Então, ali, eu acho que, estrategicamente, estudar a história da Revolução do Haiti é se apropriar de um novo paradigma de pensamento das relações com o Ocidente, sabe? Eu acho que isso pode ajudar a gente a se sentir melhor na medida em que entra num Palácio da Alvorada, por exemplo, numa USP, né? E aí a Leia, né? Feira de São Joaquim, eu vi o projeto, é sensacional, né? Agora, acho que uma coisa é a gente estar na academia, outra coisa é levar os artistas para darem aula na academia. Eu acho que é muito possível, mas precisa ter uma relação, precisa ter uma comunicação, precisa ter um diálogo, né? Porque os procedimentos aqui têm a sua forma, a sua razão de ser, né? Ao mesmo tempo, o processo criativo tem a sua razão de ser também. Então, é algo sempre para se consolidar. Acho que nunca é sobre substituir uma coisa pela outra, sacou? Nunca é sobre substituir completamente uma coisa pela outra. Pegar o copo, ó, virar assim. Você consegue conviver com o copo assim? Aí me dá um nervoso, mas vou me acostumar. Mas é mais ou menos isso, sabe? O copo foi feito para ficar assim? Esse foi. Mas se eu fechar, posso botar assim. Então, acho que nada pode ser muito fechado, né?
Enfim, é isso. Para concluir, eu quero agradecer. Acho que vocês ajudaram a alimentar meu pensamento. Eu vou continuar produzindo, tenho um artigo para fechar, mais ou menos sobre isso, revisar minha tese, enfim, vou montar essa peça no que vem. Agradeço pelo estímulo e muito obrigado, Bruna, Mariana, Nayara, todos e todas aí, quem trocou ideia, quem se sentiu tocada aí e tal, para mim é super importante, né? Afinal de contas, eu sou das artes e essa relação que é a razão de ser do meu movimento. Valeu? Obrigado. Sem ser indelicada, me concentro, me fecho e foco. Sem excluir, sem esquecer, visto a carapuça e ainda assim amo leve, me munindo de força e ação, munição, é tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os meus caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar e desviando de pés inocentes, porém mortais que cerco. Com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei, sigo hoje forte mais do que ontem. Minha resistência é voz, e se for preciso, eu aprendo a ser feroz. Dandara Manuel. Bom, gente, gostaria de encerrar. Nada melhor do que encerrar poeticamente depois de uma excelente fala, né? Meu caderninho já está pela metade de tanto que eu anotei hoje. A gente tem muito para fofocar aqui depois. Mas, como é sexta-feira, está quase batendo o teto do nosso encontro, eu gostaria de liberá-los para sextar, tanto presencial quanto o online. A gente ia fazer uma dinâmica, como eu tinha mencionado inicialmente, mas a dinâmica é para vocês pensarem as leis abolicionistas do Brasil, 5 ou 6, realmente aboliram a escravidão? Como que a gente consegue pensar tudo que a gente aprendeu ontem com Daniele, com o Everton e hoje com o Rodrigo de Odé para nossas próximas ações? Como se coletivizar? Por onde? Com quem? Não é hoje no Globo Repórter, mas vai além. Vai ser pelo resto da vida de vocês. Então, fica a reflexão para próximas dinâmicas, para próximos espaços. De novamente, agradeço a Vitória, que está com a gente aqui até agora, agradecendo todo o espaço da equipe, todas as pessoas que estão aqui nessa sexta-feira. Gente, até a próxima. Muito obrigada.